Bom dia, turma boa ligada aqui no canal Ave Mais, um grande abraço. Está entrando no ar o Acorda Vascaíno pra gente bater aquele papo nessa manhã de quinta-feira, dia 8 de dezembro. Amanhã tem Brasil, hein? Meio-dia, o Brasil pegando a Croácia, quartas de final da Copa do Mundo. Tá ficando legal, tá ficando gostoso. Uma semana para acabar a Copa, passando pela Croácia, semifinal no meio da semana que vem, meu Deus, contra a Argentina ou contra a Holanda. Eu acho que vai dar a Argentina. E aí a final, contra três gigantes e uma zebra. Portugal, Marrocos, França e Inglaterra. Mas assim que é bom, jogo grande, adoro jogo grande. Eu queria falar sobre três jogadores, absolutamente três jogadores que fizeram parte do elenco de 2022 e que vivem aí uma dúvida quanto a permanecer no Vasco ou não. Mas muito por conta de algo muito mais pessoal, muito mais próximo a uma realidade deles do que esportivamente falando. Quero falar de Alex Teixeira, quero falar de Yuri Lara e quero falar sobre Thiago Rodrigues. São três jogadores que foram importantes para o Vasco. O Alex Teixeira chegou com muita pompa, muita força, e de repente deu água, muito porque não jogava desde março, não conseguiu uma boa trajetória. Ficou 3 meses aqui, passou muito aperto, passou muita dificuldade, não foi feliz, realmente não foi feliz, mas foi decisivo. Por exemplo, os 2 gols que fez em Ponta Grossa contra o Operário, o pênalti que sofreu contra o Sport Recife, decisivos para o acesso do Vasco à Série A em 2023. O Alex Teixeira tem uma proposta do Vasco na mão, mas tem uma dúvida familiar, porque a família não está segura no Rio de Janeiro. E a gente precisa entender isso muito. A gente que cobra às vezes demais de um jogador, que ele seja uma máquina, que ele não tenha sentimentos, que ele seja apenas um atleta de futebol que corra e que desenvolva o esporte dele. Não, todos nós somos assim. Tem dias que eu estou aqui, tem dia que eu estou mais para baixo, em função de um problema, de algum aborrecimento. É normal isso, gente. Somos todos seres humanos. E acho que o Alex Teixeira está coberto de razão em, claro, levar a família sempre à sua análise final. Se sua esposa não está se sentindo segura aqui e não se sente segura para o transcurso da temporada aqui, o que fazer? Apenas desejar ao Alex Teixeira muita sorte, que ele possa buscar um outro caminho. Vejo o Alex Teixeira, um jogador que pode de repente ir para os Estados Unidos, tem muita capacidade, é um cara de nível, vai fazer 33 anos, está numa idade boa, acho uma pena, mas infelizmente para qualquer lugar que ele vá no Brasil, se ele for para Belo Horizonte, vai ter o mesmo problema, se ele for para o Rio Grande do Sul, vai ter o mesmo problema, para São Paulo nem se fala. O Brasil é um país violento, é um país difícil, é um país de vida complicada. Então, que o Alex Teixeira tenha de nossa parte um pouco de compaixão, caso ele diga não. Será uma decisão muito pela família. O outro é Thiago Rodrigues, que foi muito criticado, e com razão em muitos jogos. Mas, em muitas das vezes, precisamos agradecer imensamente ao Thiago Rodrigues. Porque o Thiago, por exemplo, foi responsável pelo acesso do Vasco em Itu. Thiago Rodrigues fez defesas extraordinárias. Fechou o gol naquela partida. O Vasco venceu por 1-0, o gol do Nenê, mas Thiago Rodrigues foi brilhante naquilo que ele fez. Thiago, ele teve problemas, muitas das vezes um problema que parecia claro a todos, mas a gente nunca teve a informação, questão de peso, de falta de um treinamento mais adequado. A gente teve informação de que tinha semanas que ele não conseguia treinar. É um profissional que é muito... Ele tem um pouco dessa vaidade do goleiro, que é normal, o goleiro sempre é assim, é o diferente, de jogar com uma camisa diferente, de querer algo diferente, e todas essas situações às vezes incomodavam demais. Mas não dá para negar que o Thiago Rodrigues fez uma ótima Série B pelo Vasco. É injusto a gente dizer, não, ele foi muito mal. Não, não foi. Não é verdade. Ele fez um primeiro turno extraordinário, um Vasco que ficou muitos jogos sem tomar gol. Ele fez um segundo turno oscilante, como fez todo o time do Vasco. Vocês vão de lembrar que o Vasco fez um primeiro turno jogando contra todos os times de grande porte no Rio.
e que se comentava, a gente vai jogar no segundo turno na casa dos caras. E foi o momento mais oscilante do Vasco. Perdendo pro Cruzeiro, perdendo pro Bahia, perdendo pro Grêmio. Só não perdemos pro Sport, o que estava muito próximo de acontecer. Então, o Thiago Rodrigues caiu junto com o grupo. Psicologicamente, é um goleiro que tem, claro, uma certa idade, mas não tem tanta experiência, não jogou em grandes clubes, jogou no Paraná Clube, jogou no CSA, nunca teve grandes repercussões assim. Então tudo isso pesou demais nessa situação do Thiago Rodrigues, que pede uma melhoria salarial, e o Vasco não quer dar. Se é justo ou não é a relação empregado-patrão, sem nenhuma preocupação. Porém, se ele não ficar, que também não seja crucificado pelo torcedor. É direito dele querer algo, achar que fez uma temporada que valha essa valorização. Eu acho que todos nós devemos entender isso. E, sinceramente, acho até que valeria. Talvez não um aumento substancial, mas um aumento salarial, um mérito, algo que seja meritório. E o outro jogador é o Yuri Lara, que é um jogador que me dá pena. Porque o Yuri a gente sabe que é muito Vasco, tem muito carinho pelo Vasco, tem muito amor pelo Vasco, tem relação com o Vasco, é torcedor do Vasco. Foi muito importante por conta da maneira como jogava. Não é um virtuose, não é um jogador extraordinário, não é um cara que vai fazer e acontecer. Não é. Em muitos momentos a gente teve muitos problemas de limitação por conta dele, mas quando ele não jogava, a gente tinha muito problema na marcação. A gente sentiu muita falta do Yuri em vários jogos. E o Yuri recebe agora, no momento em que ele jogou no Bahia e no CSA na carreira, uma proposta para jogar no futebol japonês. E aí? O que a gente fala para um cara desse? Não vai? Não tem como. É uma situação diferente na vida dele, é algo que ele tem que aproveitar, é algo que ele tem que mostrar o seu futebol, ganhar o seu dinheiro. E acho que isso é justo, cara. Isso tem que ser reconhecido. Eu estou trazendo esses 3 atletas aqui, porque eu sei que tem muita gente que pode criticar. Porque o Yuri está saindo, mas que ingratidão. O Thiago Rodrigues, eu sei que muita gente vai achar que o Thiago não, mas eu não acho. Acho que o Thiago, se ele topasse, seria um importante goleiro para estar na composição para um grande ano de 23. E o Alex Teixeira da mesma forma. Mas acho que o destino leva os 3 para outros caminhos que a gente precisa respeitar, mostrando o quão importante é o Vasco. Porque ano passado, aquele time que não subiu e que fez aquele papelão ficando em 10º, ninguém ali prosperou. Ninguém, absolutamente nenhum jogador daqueles prosperou. Andrei ficou pelo caminho, Bruno Gomes ficou pelo caminho, Matias Galassa ficou pelo caminho, Leandro Castan parou de jogar, Marquinhos Gabriel foi pro Criciúma, depois foi pro Goiás, mas deu uma sumidona. Morato, Zeca, ninguém fala mais. Vanderlei foi pro Operário de Ponta Grossa. Lucão foi ser 3º goleiro no Red Bull Bragantino e não jogou. Então, paga-se um preço quando você não faz um bom trabalho num clube do tamanho do Vasco. E acho justo que pelo fato do Vasco ter se classificado, mesmo na última rodada, num sufoco danado, que esses jogadores tenham uma valorização. Por mais que a gente não tenha gostado, e era um time feio, era um time ruim, era um time que nos dava sofrimento, mas eles conseguiram, lograram êxito. E diante dessa constatação, o que a gente tem que fazer é desejar sorte a esses caras. Desejar sorte, como eu vejo as pessoas dizendo assim, não, o Edmar não podia renovar. Primeiro que foi imposto a questão da renovação automática. Ele não pode fazer nada, ele quer ficar, ele vai ficar. O Vasco teria que pagar 1 ano de multa para ele não ficar. E ele renova. E ele vai ficar. E ele renovou o contrato com o Vasco. Então, o Edmar é um cara que vai ficar no Vasco e muita gente vai dizer, pô, mas pelo amor de Deus. Sim, porque o Edmar não é um virtuoso. Teve bons momentos, teve bons jogos, não é um lateral excepcional, é um jogador já veterano, mas que merece também, de repente, essa chance. Não que o Vasco seja filantropia, e eu sou muito contrário a isso, mas se ele tem o direito e ele quer ficar, e ele é um bom profissional, por que não? Que o tempo diga a ele, não dá mais para mim. Que o Vasco diga a ele, vamos rescindir. Mas eu acho que qualquer desses jogadores que tenha disputado a Série B do Campeonato Brasileiro, minimamente merece respeito. Porque se vocês perceberem, todos aqueles que saíram, Bruno Tubarão, Fábio Gomes, todos os outros, fizeram lindas postagens agradecendo ao Vasco.
felizes por terem jogado no Vasco. O que é algo que realmente mostra a grandeza desse clube. A força que esse clube tem de cativar as pessoas, de trazer as pessoas para perto dele. E eu acho que a gente precisa refletir isso. Que o Vasco faça um elenco agora muito mais qualitativo, de muito mais talento, mas que, acima de tudo, todos os jogadores que o Vasco venha a contratar cheguem aqui pensando, caramba, eu tô num clubaço. Caramba, eu tô num clube muito forte, que torcida, que estrutura, que pujança que eu tenho. Que o Vasco faça esses jogadores se apaixonarem por ele, como faz por todos. Então eu queria aproveitar, eu tenho feito alguns comentários muito mais de assuntos ácidos, difíceis, fazer aqui uma homenagem a esses 3 atletas que provavelmente não vão ficar no Vasco, salvo mudanças. Thiago Rodrigues, Yuri e Alex Teixeira. Que sejam felizes, que possam continuar as respectivas carreiras com sucesso, porque apesar de não terem dado todo aquele futebol que a gente esperava, o Alex Teixeira muito mais parte física, Thiago e Yuri, jogadores pelas limitações, mas acho que fizeram um bom campeonato, mas honraram a camisa, fizeram o Vasco subir. E para eles, o meu desejo de muito boa sorte. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. À noite, lá no canal Atenção Vascaínos, eu tô no News. E à tarde, aqui no canal AV+, se acostuma agora, hein? Se acostumem, a gente vai trazer muitas notícias. Sempre tem uma notícia, sempre tem alguma fagulha de notícia, a gente vai trazer aqui no canal AV+. Grande abraço, um ótimo dia para todos. Tchau, turma.